De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É com grande alegria que eu estou aqui para compartilhar a mensagem da palavra de Deus e exaltar o nome de nosso grande Deus e Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus. Oh, que bênção é poder viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Essa mensagem de hoje está sendo pregada em duas conferências missionárias. Ela está sendo pregada na conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, cujo pastor é o reverendo Anderson Sattler, e também na Igreja Presbiteriana do Correia, em Campo Grande, Rio de Janeiro, cujo pastor é o reverendo Paulo Henrique Costa. Eu fui convidado para essa segunda conferência através da nossa irmã Ana Lúcia, que é presidente da SAF aí nessa igreja. É com grande alegria, então, nesse momento, que eu quero convidar os queridos irmãos e irmãs a abrir comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós faremos a leitura da palavra de Deus nos versículos de 1 a 3. Que Deus abençoe a vida do reverendo Anderson, a vida do reverendo Paulo. Eu me sinto extremamente grato pelo honroso convite de pregar a palavra de Deus em vossas igrejas. Que Cristo seja exaltado, que muitas vidas sejam impactadas com a mensagem e que o Senhor nos mova a viver para a sua glória, a pregarmos a sua palavra e a sermos uma grande bênção em suas mãos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe ricamente a querida Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e a querida Igreja Presbiteriana do Correia. Que o Senhor continue a fortalecê-los, a usá-los, a incentivá-los e a animá-los na obra do nosso grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Nós leremos os versículos de número 1 ao versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para dar glória ao Teu nome sobre todas as coisas, ó Deus. Porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo e por Tua soberana graça nos escolheste para sermos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, porque na plenitude dos tempos o Senhor, ó Deus, que teve somente um filho, ó Deus, eternamente gerado de Ti, ó Deus, o Teu Filho unigênito, Tu o mandaste como um missionário. E Ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados e nos resgatou e ressuscitou. E está à Tua destra sentado, de onde governa todas as coisas. Ó Deus bendito, também Te agradecemos pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que aplicou a grande salvação de Cristo em nosso coração. Ó Deus, trouxe a ressurreição da alma, a regeneração, a vida eterna para dentro do nosso peito, que nos dá a Tua palavra, santas Escrituras, e que nos motiva a sermos fiéis e a pregarmos o Teu Evangelho aqui, ali e além. Pai Santo, nós pedimos que essa mensagem venha ao encontro do coração do Teu povo, que ela fale poderosamente na alma do Teu povo. Ó Pai, que somente o Teu nome, ó Deus, seja exaltado nessa pregação, mas que o Teu povo seja impactado pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Espírito Santo falando na palavra, e que ao ser impactado, que o Teu povo, ó Deus, ó Pai, não permaneça da maneira em que está, mas que o Senhor levante homens e mulheres para que se movam, para que preguem o Teu Evangelho, para que invistam no Teu reino,
para que seja uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Fala poderosamente conosco, nos abençoa, dá-nos um despertamento espiritual como fruto desta mensagem. E que o Senhor levante homens e mulheres para se engajarem com a tua obra, com o teu reino, com a proclamação do teu evangelho, depois de ouvirem esta mensagem. Essa é a nossa petição. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Santos irmãos e irmãs, há mais ou menos 14 anos atrás, eu conheci um presbítero cuja igreja estava passando por um momento de transição pastoral. Perguntaram para ele que tipo de pastor ele desejaria para a sua igreja. E aquele presbítero que estava iniciando o seu mandato disse o seguinte: eu gostaria de ter um pastor que se pareça com Jesus. Eu gostaria de ter um pastor que se pareça com Jesus. Ah, meus queridos amigos e irmãos, nós não devemos desejar somente pastores que se pareçam com Jesus, mas cada um de nós deve desejar ser parecido com o Senhor, que nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. E se nós queremos ver a nossa igreja sendo uma bênção neste tempo, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos clamar ao Senhor para que nossas igrejas se pareçam com Jesus. Se você me perguntar, pastor Goster, qual é o maior paradigma de ministério que o senhor tem? Sem sombra de dúvidas, amados irmãos e irmãs, o meu maior paradigma de ministério é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, pregou a palavra, viveu em obediência, foi usado no poder do Espírito Santo e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. E nesse evangelho que nós lemos nesta tarde, meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos Lucas, um historiador do mundo antigo. Ele é médico, ele fez uma pesquisa acurada para poder escrever o evangelho. E depois então de buscar as melhores fontes, ele, enquanto escreve o texto, é inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus o preserva de erro, de maneira que o texto que ele escreve é a própria palavra de Deus. E nessa parte do seu evangelho, ele nos mostra o ministério do Senhor Jesus na Galileia. Se Cristo é o paradigma da nossa vida cristã e do nosso ministério, então nós temos que agora olhar com atenção para o ministério de Jesus na Galileia e ver como Jesus era uma bênção naqueles dias e como os seus discípulos e as mulheres que o apoiavam se envolviam com o seu chamado. Ao olhar para o ministério de Jesus, nós queremos nos parecer com ele. E essa igreja que se parece com Jesus é uma igreja que abençoa o mundo. Portanto, amados irmãos, o tema da nossa mensagem nesta tarde é uma igreja que abençoa o mundo. E a minha sincera oração é que Deus faça da igreja de Manhuaçu, da igreja do Correia, da igreja presbiteriana unida de São Paulo, da qual sou pastor, da nossa denominação IPB, de todas as nossas igrejas irmãs, verdadeiramente igrejas que abençoam o mundo. Que o Senhor abra os céus neste momento, que o Senhor abra o teu entendimento, que o seu coração esteja aberto para compreender a palavra do Senhor e que o Senhor te mova a ser um cristão que abençoa o mundo, que é membro de uma igreja que abençoa o mundo. E ao olhar para o texto, a palavra de Deus nos diz inicialmente que uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que olha para fora. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que olha para fora. Vamos ler aqui, amados irmãos, o início do versículo de número 1 de Lucas capítulo 8, diz assim o texto: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Ah, querido amigo e irmão, depois de perdoar uma pecadora e confrontar a Simão, um líder judeu, Jesus, amados irmãos, resolve fazer uma turnê pela Galileia. O texto diz que depois daquilo que havia acontecido, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. O ministério do Senhor Jesus não foi um ministério ensimesmado. E não foi um ministério focado somente em um lugar. Houve um dia de grande apoteose do ministério de Jesus em Cafarnaum. Naquele dia ele curou um leproso.
Naquele dia ele curou o servo do centurião. Naquele dia ele curou a sogra de Pedro. Naquele dia, querido amigo e irmão, ele expulsou dezenas de demônios e curou muitas pessoas da porta da casa de Pedro. Aquela cidade tinha grande alegria, e talvez no coração dos discípulos houvesse o desejo de permanecer em Cafarnaum e fazer daquele lugar o centro do reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, quando percebe toda aquela comoção, convida os seus discípulos para que eles entrem no barco e atravessem o mar. O Senhor Jesus mostra que ele veio no seu ministério, num primeiro momento, para alcançar toda aquela região norte de Israel, a região da Galileia. E diz o texto então aqui que ele andava, era um processo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando. Nós vemos que o ministério do Senhor Jesus não foi um ministério ensimesmado, não foi um ministério enclausurado, não foi um ministério fechado nas quatro paredes de um templo, mas foi uma igreja que olhou para fora através da vida e da pessoa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós queremos ser uma bênção, amados irmãos, para o mundo, se nós queremos fazer toda a diferença nesses dias nos quais o Senhor nos chamou, nós devemos ser uma igreja que abençoa o mundo, uma igreja que olha para fora. Nós não podemos pensar somente na manutenção dos nossos rebanhos, nós não podemos pensar somente no cuidado das nossas ovelhas, isso é maravilhoso, mas o Senhor nos mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E quando o Senhor deu a sua última palavra aos discípulos, antes de ascender aos céus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Querido amigo e irmão, o próprio Senhor Jesus nos ensina que qualquer missão menor do que o mundo inteiro não é a missão de Deus. Na missão de Deus nós temos que alcançar a nossa Jerusalém, o lugar onde moramos. Nós temos que alcançar a nossa Judéia, a nossa região. Nós temos que alcançar a nossa Samaria, os lugares um pouco mais distantes em nosso entorno. Mas nós temos que ir aos confins da terra, porque Deus tem eleitos de todas as nações. Em Apocalipse, quando você contempla o culto no céu, lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, você vê diante do trono do Senhor Jesus, gente de toda raça, gente de cada tribo, gente de cada povo, gente de cada língua, gente de cada nação. Por isso, amados irmãos e irmãs, se nós queremos ser uma igreja que abençoa o mundo, nós temos que olhar para fora. Nós temos que alcançar o nosso vizinho com o Evangelho de Jesus. Você tem que alcançar os teus familiares, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas nós temos que apoiar os pastores de nossas igrejas quando eles querem plantar novas igrejas, porque essa é a missão da igreja, expandir o Evangelho e fazer discípulos através da plantação de novas igrejas. Mas nós temos que apoiar os nossos pastores quando eles investem na região, quando eles abençoam a Igreja Presbiteriana do Brasil com o dízimo ao Supremo Concílio, e quando a nossa igreja investe em missionários distantes, porque nós precisamos alcançar o mundo inteiro com o Evangelho de Jesus. Houve um teólogo muito famoso do século XX, ele não era presbiteriano, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante nesse contexto em que estamos ouvindo a mensagem. Ele disse o seguinte, que a igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. E esse é o nosso objetivo, irmão. O primeiro objetivo da igreja é adorar e glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, proclamar a glória do Senhor a Ele mesmo e adorá-lo em espírito e em verdade. Em segundo lugar, a primeira prioridade da igreja é proclamar o Evangelho a toda criatura. Nós proclamamos a glória de Deus para Deus quando o adoramos. Nós proclamamos a glória de Deus ao próximo quando anunciamos o Evangelho a toda criatura. Então, meu querido amigo e irmão, que você pare de ser ensimesmado, que você pare de olhar para o seu próprio umbigo, que você pare de pensar somente em si mesmo. Preste atenção, Deus escolheu salvar os eleitos por meio da loucura da pregação.
e o Senhor resolveu usar você para ser uma grande bênção em suas mãos. Então, meu querido amigo e irmão, os seus amigos, os seus colegas só serão convertidos quando eles ouvirem o Evangelho, e é você que Deus escolheu para levar o Evangelho. Talvez você me pergunte, mas pastor, nessa pandemia, como eu farei? Nós estamos trancafiados em casa, nós não podemos nos relacionar tão diretamente com as pessoas como desejamos. O que faremos, reverendo? Querido amigo e irmão, Deus te deu o YouTube, Deus te deu o Facebook, Deus te deu o Instagram, Deus te deu o WhatsApp, Deus te deu o Twitter, Deus te deu uma plataforma como o Zoom, Deus te deu o Google Meet. Preste atenção, eu estou pregando para você nessa conferência missionária, nesse exato momento, mesmo estando em outra latitude. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aproveitar, amados irmãos, esses meios que Deus nos entregou. Você pode gravar um pequenino vídeo compartilhando o Evangelho com seus amigos. Você pode enviar uma mensagem do seu pastor para abençoar a sua região. Você pode compartilhar a mensagem de outros pregadores comprometidos com as Escrituras e com o Evangelho de Jesus. Você, querido amigo e irmão, não tem desculpas. Nós vivemos na era mais empolgante da história da igreja. Nós podemos alcançar o Japão sem sair de dentro da nossa casa. Mas tem que haver em nós a disposição de olhar para fora, de olhar para o outro. Ah, querido amigo e irmão, ainda bem que o nosso Senhor olhou para fora, olhou para o mundo e desceu da glória e veio a este mundo para nos salvar. Que você, meu querido amigo e irmão, peça a Deus que faça com que vocês amem ao Senhor sobre todas as coisas. Faça com que você ame os seus irmãos e faça com que você ame os perdidos. E que você olhe para fora e que você seja uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. A igreja que abençoa o mundo é a igreja que olha para fora. Nós queremos ser, irmãos e irmãs, uma igreja que abençoa o mundo. Em segundo lugar, ao olharmos para o texto da palavra de Deus, o texto nos ensina que uma igreja que abençoa o mundo, além de ser uma igreja que olha para fora, uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que anuncia o Evangelho. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que anuncia o Evangelho. Vejamos o versículo de número 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Jesus não foi somente dar um passeio nas cidades da Galileia. Ele tinha uma missão. E Lucas nos diz que ele vai pregando. A palavra usada para pregando aqui, o verbo, significa que ele foi como um arauto, como proclamador da mais importante de todas as mensagens. E qual foi a mensagem que ele proclamou? O Evangelho. A expressão anunciando o Evangelho, diz o texto que ele foi pregando e evangelizando. Essa talvez seria uma melhor tradução para o texto original. Mas Jesus saiu pregando e evangelizava enquanto pregava. Jesus pregava uma mensagem evangelística. E o texto diz que ele foi pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Ora, querido amigo e irmão, ele é o Messias, o Rei prometido. 1000 anos antes de Jesus nascer, o Senhor Deus e Pai disse a Davi que mandaria no seu trono um descendente cujo reino seria sempiterno. E o Senhor disse mais a Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e o reino dele durará para sempre. E aqui, meu querido amigo e irmão, Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Messias prometido, Ele é o Rei da Glória. E quando Ele começa o seu ministério, lá em Mateus 4,17, diz o texto que Jesus ia de cidade em cidade, pregando o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele dizia aos homens que se arrependessem dos seus pecados, porque o Rei, o Salvador, havia chegado. E só receberia de graça a salvação todo aquele que se arrependesse e cresce nesse Salvador maravilhoso.
Pastor, uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que anuncia o Evangelho. Mas talvez você me pergunte, reverendo, o que eu preciso para anunciar o Evangelho? Para anunciar o Evangelho, irmão, você precisa dizer pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, você precisa falar quem é Deus. Você precisa dizer que Deus é um Deus santo, é um Deus eterno, é um Deus glorioso, é o Deus que criou o mundo para a sua glória e criou o ser humano para adorá-lo e para se relacionar com ele. Então essa é a primeira coisa que você precisa dizer quem é. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é o ser todo-poderoso que criou o mundo para a sua glória e nos criou para que nós tivéssemos comunhão com ele. Mas a segunda coisa que você precisa dizer é que o homem é pecador, que Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para adorá-lo. Mas esse homem rejeitou a Deus, e tendo rejeitado a Deus, que é a pessoa mais importante do universo, o ser mais importante do universo, então esse homem agora é pecador. E por causa disso ele foi condenado a ter uma natureza pecaminosa, por desobedecer a Deus. E agora ele está longe de Deus, e agora ele está morto nos seus delitos e pecados. E por causa disso todo ser humano que anda longe de Deus, que não adora a Deus corretamente, que não obedece a sua palavra, querido irmão, todo ser humano merece a ira de Deus. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, queridos irmãos e irmãs, Ele teria que nos jogar no inferno. Então a mensagem que você tem que proclamar, tem que mostrar que Deus é criador, justo, bom e santo, mas que o homem é pecador e por causa disso merece a ira de Deus. E se Deus nos lançasse no inferno de fogo, Ele ainda assim teria toda a razão, porque nós não fizemos dele caso. Nós não buscamos, nós não o amamos sobre todas as coisas, nós não o glorificamos nem o adoramos. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas se você quer anunciar o Evangelho, você tem que usar um terceiro conceito. Você tem que dizer que esse Deus que é santo e justo e criador de todas as coisas, que tinha que fazer o homem pagar pelo seu pecado, porque Ele é a própria justiça em pessoa, esse Deus nos amou, é um Deus amoroso, e Ele mandou o seu único filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Ele sabia que nós, por nós mesmos, não poderíamos agradá-lo. Então foi necessário que Ele mandasse alguém do tamanho de Deus, porque a nossa ofensa foi cometida contra Deus, e só alguém do tamanho de Deus poderia pagar essa dívida. Mas foi o ser humano que pecou, então tinha que ser um ser humano para pagar o pecado dos outros homens e mulheres. Então é por isso que Deus se torna homem, sem deixar de ser Deus, por meio da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Deus se fez carne. E Cristo nasceu sem pecado, porque Ele não nasceu de semente de homem. O Espírito Santo colocou a semente de vida no ventre de Maria. E Cristo viveu uma vida de plena obediência. Ele foi fiel, Ele não tinha pecado algum, Ele não merecia morrer. Mas Ele, querido amigo e irmão, nos amou tanto, que se tornou o substituto do seu povo. E então, no auge de sua vida adulta, aos 33 anos, Ele foi cravado numa cruz. E quando ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recebendo a ira de Deus que você merecia, a ira de Deus que eu merecia. Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Mas ele morreu e recebeu o peso do meu pecado, mas ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo. O anjo dos céus baixou, a pedra rolou, o Senhor da morte se levantou, o Rei Jesus ressuscitou. Cristo ressuscitou, e por causa da sua ressurreição, nós temos vida eterna, nós temos alegria, nós temos paz. Então você tem que dizer que Deus é santo, que o homem é pecador, mas que Deus é amoroso e mandou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar os pecados do seu povo. Em quarto e último lugar, para anunciar o Evangelho, você tem que dizer ao pecador que, agora conhecendo que Deus é justo, que o homem é pecador, mas que Deus é amoroso e mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar, você tem que dizer a ele que vai receber o perdão de pecados,
vai receber a vida eterna, vai ser declarado justo no tribunal de Deus pela fé. Todo aquele que se arrepende da sua vida de pecado e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido amigo e irmão, você tem que dizer aos seus amigos que a única maneira que qualquer ser humano tem para receber o perdão de pecados em sua vida, para se tornar amigo de Deus, para ter paz com Deus, é se arrependendo da vida de pecado que tem levado e crendo que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. E crendo nele, então essa pessoa dirá: Senhor, eu te recebo em meu coração pela fé como meu único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, querido amigo e irmão, se você quer ser um crente que abençoa o mundo, como Jesus abençoou o mundo, membro de uma igreja que abençoa o mundo, você tem que pregar o evangelho do Rei Jesus. Você tem que dizer que Deus é criador, santo, bom e justo. Você tem que dizer que o homem é pecador e está debaixo da ira de Deus. Mas você tem que dizer que Deus é amoroso e mandou seu filho para morrer na cruz e pagar os pecados do seu povo, e seu filho ressuscitou e virá em glória nos buscar. E você tem que dizer, em quarto e último lugar, que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa será salva, será perdoada, será declarada justa por Deus pela fé, será adotada pelo Pai, terá a vida eterna. São esses 4 conceitos que você precisa anunciar para pregar o evangelho a toda criatura. Deus pode usar você, meu querido irmão. Deus pode usar você, minha querida irmã. Deus não usa só o pastor, Deus não usa só os presbíteros, Deus não usa só os diáconos, só os evangelistas. Cada um de nós tem um mandato: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você resolva neste tempo se levantar e ser uma bênção e pregar o evangelho a toda criatura, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Salvador. Nunca pessoa alguma nos amou como Ele nos amou. É um privilégio nosso ir por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, meu querido irmão, abra sua boca. Ó, minha querida irmã, comece a orar: Senhor, dá-me a bênção de falar de Jesus para alguém. Se você orar, eu quero lhe dizer que o Senhor vai lhe dar essa oportunidade. Quando eu era um adolescente na igreja presbiteriana, eu comecei a pedir a Deus para me dar a oportunidade de pregar o evangelho. Irmãos, foi maravilhoso. O Senhor me deu inúmeras oportunidades de pregar o evangelho. Há algum tempo atrás eu estava pregando em uma outra cidade, numa conferência, e nós estávamos juntos, irmãos, eu e um outro pastor presbiteriano, e fomos tomar o avião. Naquela conferência, pegamos o mesmo táxi para o aeroporto. E quando nós estávamos no táxi, aquele pastor colega era da Bahia, bom de conversa, puxou conversa com o taxista, perguntou sobre a sua família, sobre se ele levava a família à igreja ou não. E de repente, quando nós nos aproximávamos do aeroporto daquela cidade, o Senhor me deu a bênção de falar com o taxista, depois que aquele amigo conversava com ele. E eu falei com ele: você sabia que Deus é Senhor sobre tudo? Que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom? E ele: não, eu sei sim, pastor. E eu falei para ele: nós somos pecadores. Se Deus fosse tratar você conforme os seus pecados merecem, o que aconteceria com você? Ele me disse: pastor, eu estaria perdido. Eu falei: não só você, todos nós. Então Deus é santo, mas nós somos pecadores. Mas eu quero te contar uma boa notícia. Deus amou tanto o seu povo, que mandou o Filho dele para morrer na cruz para pagar os pecados do seu povo. Como é que você pode saber se você pertence a esse povo? Se você se arrepender dos seus pecados hoje, da vida que tem levado, e crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único caminho de salvação, que só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode te dar paz com Deus. Se você, meu jovem, se arrepender agora dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus, Deus homem que te salvou, a Bíblia diz que Deus te dá a promessa da salvação.
Ele te dá o perdão de pecados. E quando ele estacionou na porta daquele aeroporto, nós perguntamos àquele moço: você gostaria de receber a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador? E ele: sim, eu gostaria. E nós oramos com aquele moço. E quando descemos do táxi, ele estava em lágrimas. Nós demos o endereço da igreja na qual nós estávamos naquela conferência. E aquele moço foi para sua casa com a expressão mudada. Meus amados amigos e irmãos, que bênção maravilhosa. Se Deus usa um pobre pecador como esse que está pregando para você, para anunciar o Evangelho, Ele também pode usar você. Que você se disponha para ser uma bênção. Como eu já disse a você, use o WhatsApp, use o Facebook, use o Instagram, use o YouTube, use, querido amigo e irmão, o Twitter, use o e-mail, use todos os meios, use o telefone, mas fale de Jesus. Os seus amigos só serão salvos se eles ouvirem o doce e maravilhoso Evangelho de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser um cristão que abençoa o mundo? Você quer ser um membro de uma igreja que abençoa o mundo? O cristão que abençoa o mundo, membro de uma igreja que abençoa o mundo, é o cristão que anuncia o Evangelho. Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, o Senhor quer chamar nossas igrejas, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, a Igreja Presbiteriana do Correia, a serem igrejas que abençoam o mundo. E a igreja que abençoa o mundo, além de ser uma igreja que olha para fora, e além de ser uma igreja, querido irmão, querida irmã, que anuncia o Evangelho, uma igreja que abençoa o mundo, é uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que forma discípulos. Vamos olhar aqui ainda, queridos irmãos e irmãs, para o versículo de número 1. Diz assim o versículo: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí depois vai falar sobre as mulheres, queridos irmãos e irmãs. Mas é impressionante que você perceber no texto, que enquanto Jesus está executando a missão, os 12 iam com ele. Com quem os discípulos aprenderam a orar? Ora, pois, irmãos, eles aprenderam a orar com Jesus. Porque eles viam a vida de oração de Jesus, e eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. E depois você encontra a igreja em Atos dos Apóstolos orando intensamente. Por quê? Porque aqueles discípulos conviveram com Jesus e eles aprenderam na prática o que era ter uma vida intensa de oração. Com quem vocês acham que eles aprenderam a pregar com intrepidez? Com o próprio Senhor Jesus, que pregava com grande eloquência e com grande intrepidez. Com quem você acha que Pedro aprendeu a contar histórias enquanto pregava? Ouvindo o Senhor Jesus contar as suas histórias. Como eles aprenderam a evangelizar, abordar as pessoas? Eles conviviam com o Senhor Jesus. O Senhor os levava de aldeia em aldeia. O Senhor estava formando aqueles discípulos para a obra missionária. Algumas mulheres que também acompanhavam aquele grupo de servos do Senhor, também observavam o ministério do Senhor Jesus e aprendiam a realizar a obra de Deus. Então nós ficamos impactados aqui, meus irmãos e minhas irmãs, com o Senhor Jesus nos mostrando que se nós queremos abençoar o mundo, nós temos que fazer discípulos. Ele nos mandou lá em Mateus 28, 18 a 20, dizendo que tinha toda a autoridade sobre o céu e a terra. Ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos mostrou como fazer discípulos. Ele diz que nós fazemos discípulos indo, pregando o Evangelho. Você já ouviu sobre isso nessa mensagem. Mas ele diz que nós fazemos discípulos recebendo, ou seja, batizando, selando no corpo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós também fazemos discípulos ensinando. E ele diz que esse ensino não é meramente teórico, é ensino sim de doutrina bíblica para a mente, mas que transforma o coração e que leva à prática. Ele diz: ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ensinado.
Então, querido irmão, fazer discípulos é ensinar discípulos a obedecer a palavra do Senhor, a crer no Evangelho e a viver como Jesus viveu. E Ele disse que estaria conosco todos os dias no cumprimento da missão, até a consumação dos séculos. Irmãos, um dos pastores que eu mais admiro na história da igreja foi o reverendo Ricardo Baxter. Reverendo Ricardo Baxter foi pastor na Inglaterra no século XVII, na cidade de Kidderminster, no interior. Quando ele chegou para pastorear a igreja daquela cidade, somente em 2 ruas daquela cidade havia membros de sua igreja. Mas ele ficou ali 17 anos. E depois de 17 anos que ele foi embora dali, a sua igreja, meus irmãos e minhas irmãs, tinha mais de 800 famílias. E o pastor Ricardo Baxter fez um compromisso com Deus. É claro que era interior, era outro contexto, e era o interior na época da antiguidade, porque hoje até os irmãos que moram no interior são muito atarefados, mas mesmo assim nós temos que fazer o nosso tempo. Ricardo Baxter tomou o breve catecismo de Westminster, e ele visitava cada casa da igreja. E ele fazia a pergunta do breve catecismo para o membro daquela família. E perguntava como é que estava a vida espiritual dele. E ele anotava, e depois quando ele voltava na próxima visita, ele fazia outra pergunta. E ele visitava todos os membros da sua igreja. Ele saía de casa na segunda-feira e só voltava na quinta, porque as pessoas moravam nas fazendas. E ele então, querido irmão, discipulou toda a igreja. E ele foi preparando homens e mulheres, ensinando a orar, ensinando a cuidar da família, ensinando a viver na palavra. Cada um daqueles homens e mulheres se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Começaram a ensinar o Evangelho, começaram a formar as suas famílias. 17 anos depois, quando Baxter foi embora, havia mais de 800 famílias na igreja. E o grande evangelista George Whitefield foi a Kidderminster 100 anos depois que Baxter tinha passado por ali. E ele disse, é impressionante, já fazem 100 anos que Baxter passou por aqui, e até hoje eu posso sentir o efeito poderoso do seu ministério nesta igreja e nesta cidade. Louvado seja Deus! Um ministério, irmãos, que deixou um legado de mais de 100 anos, porque um pastor se preocupou de discipular aquelas ovelhas. Você foi discipulado pelo Senhor, mas você também foi chamado para fazer discípulos. Mãe, você foi chamada para fazer discípulos. Pai, você foi chamado para discipular seus filhos. Uma das coisas, amados irmãos, que eu percebi acontecendo na vida de algumas famílias de nossa igreja foi, nesta pandemia, Deus trouxe um reavivamento do culto doméstico. Várias pessoas que antes tinham a vida muito corrida e não tinham tempo de ler a Bíblia em família, não tinham tempo de orar. Agora, pelo menos uma vez por semana, separam o tempo para sentar os filhos, a esposa, o esposo, cantam os hinos, leem uma devocional, oram juntos e buscam juntos ao Senhor. Deus tem seus propósitos, usou a pandemia para que o povo voltasse a invocar a Deus em família. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu querido amigo e irmão, você tem que pensar por que Deus trouxe essa pandemia. Pai, você foi chamado para discipular seus filhos. Mãe, você foi chamada para discipular seus filhos. Mas além de nossos filhos, nós temos que fazer outros discípulos, irmãos. Nós temos que orar com eles, nós temos que compartilhar a Bíblia com eles. Eles têm que nos ver vivendo o Evangelho de Cristo, porque assim nós cumpriremos a missão de ensiná-los a obedecer a palavra na prática. Então se levante para ser um discipulador, para cumprir a missão de Jesus, para ser uma bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Faça como aquela senhora daquele filme Quarto de Guerra, que era uma mulher de oração e pediu, Deus, manda uma mulher para que eu a discipule. E você vê o desenlace de todo o filme, quando ela discipula Liz Jordan, que de uma mulher fria espiritualmente, se torna uma mulher reavivada e depois se desperta para discipular a outra. Que Deus te levante, minha irmã, para discipular outra mulher. A irmã conhece as Escrituras, a irmã é sócia da SAF há tanto tempo, a irmã é uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Tudo que você recebeu vai deixar para quem? Peça, minha irmã, alguém, Senhor, levanta uma mulher para que eu possa discipular.
Você, meu irmão presbítero, meu irmão diácono, meu irmão membro da igreja, Senhor, levanta alguém para eu ensinar a orar, para eu ensinar a estudar as escrituras, para eu ensinar a pregar o evangelho, para eu ensinar a pregar a palavra, para eu ensinar a administração da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você forme discípulos e abençoe o mundo inteiro, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte: uau, pastor, como eu posso ser um cristão que abençoa o mundo, membro de uma igreja que abençoa o mundo? Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que olha para fora. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que anuncia o evangelho. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que forma discípulos. Mas uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que contribui com generosidade. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que contribui com generosidade. Olhemos para os versículos 2 e 3 do nosso texto, assim diz a palavra de Deus. Iam também com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Querido amigo e irmão, a obra de Deus precisa de sustento. E aqui nós encontramos no texto algumas mulheres que acompanhavam a caravana missionária do Senhor Jesus. Algumas tinham sido libertas de demônios. O texto exemplifica Maria Madalena, a qual foi liberta pelo Senhor. Nela residiam 7 demônios e o Senhor Jesus os expulsou. E ela se tornou uma discípula preciosa do nosso Senhor Jesus. Além dela estava Joana, mulher de Cusa, que era um procurador, um oficial do rei Herodes, uma mulher de excelente condição financeira. A Cusa provavelmente permitia que ela acompanhasse aquela caravana, por causa de ter ouvido o evangelho de Jesus, ou então ele até já tinha falecido, nós não sabemos muito bem. Mas o texto diz que também havia uma outra irmã chamada Susana. Ah, querido amigo e irmão, Susana estava ali para contribuir e ser uma bênção para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Susana não era um nome que nós costumamos ver no meio hebraico. Provavelmente era uma mulher, talvez de influência romana, mas estava ali, contribuindo com o Senhor Jesus. E o texto diz que estavam muitas outras que lhe prestavam assistência com seus bens. Ah, queridos irmãos, o Senhor Jesus, enquanto esteve nessa terra, comia, ele tinha que se alimentar, ele tinha que se vestir. E com 12 homens com eles era necessária muita comida, muita roupa, sandálias. Eram necessários recursos. E ele é dono de todas as coisas. Mas ele resolveu usar a vida daquelas mulheres, que tinham muitos bens e boas condições, para que elas bancassem aquela equipe missionária, para que aquela equipe missionária fizesse toda a diferença. E nós encontramos essas irmãs aqui, que receberam a salvação como Maria Madalena recebeu, libertação da opressão demoníaca. E agora elas pertenciam a Jesus, e elas sabiam que era um privilégio contribuir com seus bens e investir no reino de Deus. E por isso elas não fazem conta, não reclamam, vão na missão e usam os seus recursos para sustentar o próprio Senhor Jesus. Nós aprendemos com estas irmãs que se nós queremos ser uma igreja que abençoa o mundo, nós temos que contribuir com generosidade. A Bíblia nos fala, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que ser fiéis no dízimo. Malaquias capítulo 3 diz que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro. No templo de Jerusalém, aquele lugar era a tesouraria do templo. Hoje nós sustentamos as nossas igrejas, o Senhor sustenta através dos dízimos e ofertas do seu povo. E eu e você, como membros da igreja de Cristo Jesus, temos sim o dever de dar o dízimo. Tem gente que diz: ah, pastor, mas nós não estamos na nova aliança. Mas no próprio Novo Testamento, enquanto o Senhor Jesus pregava, ele elogia os fariseus porque eles davam o dízimo, reconhecendo assim o valor da contribuição do dízimo.
Nós, como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos que ser dizimistas fiéis, inclusive nossas igrejas dão dízimo ao Supremo Concílio para sustentar a obra missionária da denominação. Então, meu irmão, se você é membro da Igreja de Cristo Jesus, você tem que ser fiel no dízimo. Mas a Bíblia diz que além dos dízimos, nós temos o privilégio de dar as nossas ofertas. E porque o dinheiro não é nosso Deus, irmãos, nós tomamos o dinheiro que o Senhor confiou aos nossos cuidados e o investimos na obra de Deus. Nós o investimos no sustento de missões, nós o investimos na vida de obreiros, nós nos tornamos uma bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Se você quer fazer missões na pandemia, em primeiro lugar você tem que ser fiel na contribuição, no dízimo, na sua igreja. Porque como é que você vai abençoar um missionário longe se o teu pastor local não tem sustento? Então você tem que ser fiel no dízimo da igreja, para que o teu pastor tenha um sustento digno, para que as congregações, os obreiros da igreja tenham um sustento digno. E aí depois disso você investe em missões. E eu e você temos o privilégio de ofertar para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós que somos presbiterianos, nós abominamos a teologia da prosperidade. Nós achamos que ela é uma teologia maldita, porque, querido amigo e irmão, ela é uma teologia fundamentada no lucro, e ela abafa a pregação do Evangelho. As igrejas que defendem a teologia da prosperidade vão para a televisão e dizem para as pessoas: você dá 100 que Deus te dá 1000 de volta. E eles nos seus cultos ficam: quem dá 100? Quem dá 50? Quem dá 20? Quem dá 200? Quem dá 500? Quem dá 1000? E eles então ficam só preocupados com o dinheiro das pessoas e não pregam o Evangelho. Nós não concordamos, irmãos, com esse tipo de conduta. Nós acreditamos que essa teologia da prosperidade, ela é pragmática e ela tira o Evangelho do centro e faz dos contribuintes meros egoístas, porque eles não creem em Cristo Jesus para a salvação. Eles só querem dar 100 para receber 1000 de volta. E isso não é para a glória de Deus, eles dão por puro interesse, achando que dar oferta na igreja é um investimento que traz grande lucro. Essa teologia, amados irmãos, ela infelizmente faz com que pessoas não olhem para Cristo e caminhem para o fogo do inferno por não ter a sua fé posta em Jesus. Não obstante, ainda que nós abominemos essa teologia da prosperidade, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser generosos em ofertar para a obra de Deus. E o Senhor, ainda que nós não ofertemos para receber de volta, o Senhor é tão generoso e tão misericordioso que Ele diz que vai abençoar o seu povo quando o seu povo se preocupa de investir no seu reino. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, amados irmãos, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, também ceifará com abundância. Ele diz assim, meu amado irmão, no versículo de número 10, ele diz aqui para mim e para você: ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, Deus, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, que quando nós somos sensíveis à obra missionária, investimos os nossos recursos na missão de Deus, Deus, por sua graça, bondade e fidelidade, não por chantagem que façamos, Ele soberanamente diz que Ele vai fazer abundar o nosso fruto para que nós abundemos em mais generosidade ainda. É isso que as Escrituras estão dizendo. Então, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, quando você oferta com generosidade para missões, para sustentar o missionário que está lá longe, a palavra de Deus diz que o Deus que é generoso, que é o maior generoso de todos, vai abençoar você, para que você abençoe mais ainda a obra missionária, porque o seu foco é a glória de Deus. O seu foco não é receber em troca, mas o seu foco é querer ser útil para sustentar a obra de Deus, para ser bênção nas mãos de Cristo Jesus. Se você quer ser uma bênção na obra missionária, meu irmão, minha irmã, você pode orar, você pode ir, mas você tem a responsabilidade de colocar as suas ofertas nesse trabalho, porque o dinheiro não é o seu Deus. Quem te redimiu na cruz foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, permitam-me contar algo que nos sucedeu no Chile.
Minha querida esposa Cleusa e eu fomos missionários no Chile durante 7 anos. Para lá fomos no ano 2000. E Deus nos abençoou muito ali. E houve um tempo que nós já éramos sustentados no nosso trabalho pela nossa igreja lá no Chile. Mas houve um tempo de grande dificuldade na igreja. Eu era pastor titular daquela igreja, nós estávamos plantando outras 2 igrejas. Eu tinha 3 pastores auxiliares, meus amados irmãos e irmãs, e um tempo de grande luta, de grande desafio financeiro. E sucedeu que a igreja, àquela época, teve dificuldade no sustento do seu pastor. E houve um dia, amados irmãos, resumindo toda a história, que as finanças lá de casa se acabaram. Não por má administração, mas porque se acabaram mesmo. E de repente, então, depois de um tempo em que nós investimos na vida de um casal missionário, mesmo nós sendo missionários ali no Chile, um dia já não tinha mais um centavo no bolso. E quando eu estava no seminário, meus irmãos, minhas irmãs, eu ouvi a história de George Miller, um homem muito usado por Deus, que teve um orfanato na Inglaterra que atendeu a mais de 10.000 crianças. E George Miller fez um voto a Deus, dizendo que ele nunca pediria dinheiro para si mesmo, mas que ele seria sustentado pelo Senhor. E eu gostei daquela história. Então os nossos recursos estavam se acabando. Eu disse: Senhor, eu não tenho que pedir dinheiro para homem algum. Foi o Senhor que me chamou, é o Senhor que me sustenta. E nós amanhecemos lá em casa, irmãos, e só tinha o último pão, a última manteiguinha, o último pedaço de queijo, de presunto, o último chá, era tudo último. Eu com o coração apertado naquele dia, fui orar e disse: Senhor, eu não tirei minha esposinha linda da casa da mãe dela para ela passar fome, Senhor. Então, Deus, tem misericórdia, o Senhor disse que ia nos sustentar. Quando eu terminei de orar, meus irmãos, minhas irmãs, isso eram às 7h30 da manhã, me telefona um jovem da igreja: pastor, eu fui para os Estados Unidos mês passado visitar meu sogro, e ele mandou um cartão postal para o senhor, e tem um mês que ele mandou esse cartão postal, eu não entreguei, eu estou atrasado para ir para o trabalho, eu posso passar na casa do senhor e tomar café da manhã com o senhor, pastor? E aí eu tomo café da manhã com o senhor, e aí eu vou para o trabalho, entrego o cartão, e aí eu cocei a cabeça e falei assim: misericórdia, o que tem aqui dá só para nós? Eu falei: não, meu irmão, pode vir, vem, Deus abençoe. E aquele moço veio, e ele tinha ido visitar o sogro, que era minha ovelha em Santiago, e agora era um coronel chileno trabalhando na ONU em Nova York. Ele estava noivo da filha daquele coronel, foi visitar a noiva em Nova York, e o sogro dele tinha enviado um cartão postal para mim. E eu, meio triste, pecador miserável, ainda brinquei com a minha esposa: pelo menos um cartão postal hoje a gente recebe. Oh Deus misericordioso, ainda bem que o Senhor não nos lança no inferno por causa dos nossos pecados. Aquele moço veio, tomou café conosco, comeu o último pãozinho, a última manteiga, o último queijo, o último presunto. E depois que ele foi embora dali, não tinha mais nada. E eu, com aquele sentimento de que pelo menos um cartão a gente recebe. Aquele moço tinha ido a Nova York um mês antes, irmãos. Quando eu abri aquele cartão, caiu de dentro do cartão uma nota de $100, que hoje é equivalente a R$500 aproximadamente. Quando caiu a nota, eu caí de joelhos e disse: Senhor, me perdoa, porque o Senhor nunca vai faltar com os teus servos. Com aqueles $100, eu comprei comida para o resto da semana, e no fim de semana todo o nosso sustento se regularizou. Mas que bênção que Deus usou um servo com generosidade, com um mês antes, para mandar para nós o sustento que nós precisávamos para aquela família. Então, meu irmão, você acha que você tem uma oferta pequena, mas talvez o que você vai enviar vai ser suficiente para que o missionário coma naquela semana. E é um privilégio poder ser usado por Deus. Quando eu contei para aquele irmão, quando ele voltou de Nova York, aquilo que aconteceu, ele em lágrimas, comovido, louvou ao Senhor. Ele disse: pastor, por que o senhor não me pediu nada? Eu falei: não, meu irmão, quem me sustenta é Deus. Eu não tenho que pedir nada para o irmão. Mas ele foi um instrumento útil nas mãos do Senhor. Você não sabe o que o missionário está passando agora. Nessa época de pandemia ficou muito difícil para os missionários, o dólar está muito caro.
Então, que você, meu irmão, se envolva, invista em missões, seja uma grande bênção. Você vai estar investindo na causa de Deus. Ele vai cuidar dos filhos dele através de você. E não se preocupe, Ele vai te sustentar e vai te abençoar, para que você continue abençoando outras vidas, que você seja fiel nas suas contribuições, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Seja generoso, porque Deus foi generoso para contigo, e deu o Filho dele numa cruz, para pagar os teus pecados. Ao ouvir essa mensagem da palavra de Deus, eu quero perguntar a você: você quer ser um cristão que abençoa o mundo? Nós queremos ter igrejas que abençoam o mundo, que Deus faça de nós cristãos que abençoam o mundo, e de nossas igrejas que abençoam o mundo. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja que olha para fora, é uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que forma discípulos, é uma igreja que contribui com generosidade. Que o Senhor abençoe nossas igrejas, que nós olhemos para fora, que nós preguemos o Evangelho, que nós façamos discípulos, que nós contribuamos com generosidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, que nós doemos a nossa vida, os nossos recursos, os nossos pensamentos, os nossos dons, por amor daquele que nos amou e deu o seu Filho para pagar os nossos pecados na cruz. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta igreja, que Deus faça de nós igrejas que abençoam o mundo, cristãos que abençoam o mundo.